primeira conferência intermunicipal reuniu representantes de vários setores da comunidade que discutiram durante toda a tarde sobre as necessidade e as perspectivas para as políticas públicas para as mulheres da região da AMOG. Aqui todas as participações foram ouvidas em diversas comissões. Depois saíram as delegadas. São 2 delegadas por cidade, ou seja, 30 mulheres que vão representar a região na conferência estadual que acontece no mês de outubro em Belo Horizonte. Qual a importância de se trabalhar e incentivar a participação feminina na área política e principalmente na área das políticas públicas? A mulher ela tem que ser conscientizada da igualdade com o homem, do papel que ela exerce na sociedade, criando filhos, criando cidadãos para o futuro, e nesse ponto ela tem que ter uma participação ampla nessa sociedade, tanto na política como nos empregos privados e públicos, e é preciso que ela se conscientize dessa igualdade. E ela, sendo a mulher o ser ainda tratado com desigualdade, ela é importante para desenvolver as políticas públicas de igualdade, de equiparação com o sexo masculino. A senhora foi juíza em Areado, que é uma das cidades que compõem a AMOG. A senhora está de volta e essas mulheres ouviram a senhora falar durante a palestra, que é tão importante essa conferência, que é uma das tantas que acontecem pelo Estado que vão tirar as delegadas. Qual a importância de mulheres de todas as classes? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de timidez de participar da política. O que a senhora diria para que essas mulheres entrem nas associações e entrem na política? É muito importante que todas as mulheres de todas as classes, de todas as raças, participem de todas as atividades da sociedade, principalmente da política, ocupando esse espaço que ainda é pequeno para elas, e de todas as classes, porque não tem que ter essa vergonha de falar, tem que colocar as suas ideias, colocar seu pensamento e discutir os seus direitos. Qual a importância dessa conferência para a participação feminina na vida política da região da AMOG? A maior importância, eu entendo, é nós fazermos uma reflexão, toda a sociedade, da importância da mulher, do valor da mulher como contribuição no papel social e político do país. A mulher é importante, foi esquecida por muito tempo nesse sentido, e agora ela reage, de forma melhor, porque reage já agora provocando as políticas públicas, né, que vão inseri-la nesse processo. Muzambinho é uma cidade que já tem um passo à frente, já teve uma vice-prefeita, mas ainda existem muitas cidades dos 5.000 municípios do país que nem sequer têm candidatas mulheres. Existe aí a lei da participação. Essas conferências são um estímulo também à participação na vida política da mulher que decide tanta coisa e ainda está um pouco alheia à vida política? É um estímulo, mais que um estímulo, é um reconhecimento. E você diz que Muzambinho dá um passo à frente, é importante frisar que lá, grande parte das funções administrativas são ocupadas por mulheres. Então o senhor acredita no poder feminino na política? Acredito e tenho que sucumbir à capacidade, à competência das mulheres. Qual a importância desse tipo de evento para a região? Eu acho que a AMOG, eu já tive o prazer, a felicidade de ser presidente da AMOG, quando fui prefeito por 2 vezes aqui na região. Acho que a AMOG tem uma força tão grande, a união desses municípios, mas que a nossa dificuldade, não só aqui no Brasil todo, entender que as pessoas têm que entender que a união faz a força. E a AMOG tem muita força política, só que nós não sabemos explorar essa força política, por falta vamos dizer assim, de união dos prefeitos, entenderem que nós juntos temos muito mais peso em Belo Horizonte do que sozinhos. E é preciso que as mulheres se juntem nessa... Chegando em algumas... E nesse momento, esse tipo de reunião, nós temos que trazer as mulheres para a luta política. As mulheres hoje, graças a Deus, tiveram uma evolução de direitos, de responsabilidades, de cultura muito grande. Então, acho que elas têm a obrigação de começar a fazer parte da política, como candidata, ou então, espontaneamente, e fazer esse movimento imenso. Você vê, o país hoje vive um momento muito difícil,
E nós temos de entender que só a união do povo brasileiro para tirar essa situação. E a mulher, lógico, a gente faz parte disso, e nós estamos vendo você aí, todas as mulheres, cada uma tem hoje seu espaço, todo mundo entende tudo. Agora, tem que entender uma coisa, a política é a vida do povo. Qual é a ação dessas conferências e qual a importância, por exemplo, para Guaxupé, uma cidade cafeeira, da participação feminina? É muito importante, né? A mulher tem que ser participativa. E aqui em Guaxupé, eu acho que isso é bem presente. E isso aí influencia em tudo. A decisão, as pequenas decisões políticas, quando passam pelas mãos femininas, elas têm uma sensibilidade maior na hora de olhar o outro? Com certeza, isso faz a diferença. A mulher tem um toque todo especial, né? É muito importante sempre, né? A mulher é uma parte assim muito sensível, delicada e tem esse olhar, né? Não fica uma coisa assim tão dura, tão difícil, tão complicada. A mulher sempre dá um jeitinho, sempre acha uma maneira de deixar tudo melhor, né? Então eu acho que essa participação é muito importante. Qual a importância desse tipo de conferência para incentivar a participação da mulher nas decisões políticas? Esse mundo, hoje, no mundo atual que nós vivemos, Valéria, é importantíssima a participação e principalmente tratar de todas essas demandas da questão das mulheres em conferência e colocar tudo isso para ser discutido. Nós vimos aí hoje a mulherada é maioria em tudo, né? Precisa ser na política. Precisa, inclusive, na política, precisa de uma participação mais efetiva das mulheres, né? Então, assim, é válido essa iniciativa, né, da MOG, que hoje está fazendo essa conferência. É muito importante a participação das mulheres em geral, de todos os setores, né? Não só daquelas que lidam de alguma forma que estejam, mas como assim da população, usuários de um modo geral. Hoje em dia ainda tem as mulheres que dependem muito dos seus maridos, né? Acho que na autonomia, em relação a trabalho, né? Principalmente em cidades pequenas, onde isso é muito fechado ainda. Isso. Existe um preconceito muito grande? Bastante. A conferência tem um tema de abrangência nacional e tem como proposta dialogar com todas as mulheres brasileiras, em especial os segmentos organizados de mulheres e os governos.